Senhoras e senhores, muito boa noite, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, é o dia que a gente reserva para falar com mulheres extraordinárias. E nós temos muitas mulheres extraordinárias em Santa Maria. É impressionante isso, como tem mulher linda, bonita, guerreira. E isso até é um chavão, assim, né? Que todas as mulheres negras são guerreiras, porque né, a vida nos impõe alguns desafios que a gente tem que vencer. Mas é muito importante que a gente, nas quintas, a gente conheça um pouco mais, conviva, saiba da história de outras mulheres negras que estão aqui no nosso convívio. E hoje nós temos uma menina linda, que é a Caroline Silva, que aceitou vir conversar conosco. E, Carol, muito obrigada por tu tirar o teu tempo aí, porque tu estuda, faz estágio. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco, dividindo conosco um pouco da tua vida, da tua trajetória, dos teus desafios e também das tuas conquistas, porque a gente sabe que já tem conquista por aí. A gente olha para ela, ela é uma menininha assim, mas já tem conquista. Muito obrigada, minha querida, por você estar aqui conosco e ter aceito essa conversa, né? Essa dinâmica aí da gente se conhecer um pouco mais. Boa noite, então, a todas e todos. Muito obrigada, primeiramente, Débora, por ter me convidado. Eu adorei essa dinâmica que tu faz, porque, para além de chamar os nomes que a gente já está acostumado, como, por exemplo, a Maria Rita Pi, é legal chamar outras pessoas, né, que estão ainda no processo. Achei muito interessante. E agradecer mesmo, assim, o convite, estou bem feliz. Ai, que bom! Mas eu acho que é isso aí. A ideia é essa, é trazer empoderamento. Né? E esse empoderamento se dá através do exemplo. Então, quem vem e que vê a Deborah, que vê a Maria Rita, vê também a Caroline. Por quê? Porque talvez com a Deborah e com a Maria Rita, ela não se identifique, mas com a Caroline ela se identifica. Ela diz, olha ali, ó, mas se essa guria pode fazer isso aí, também posso, vou fazer também. Então, tem algumas coisas que é legal. E também tem um outro detalhe, Carol. Cada tempo, as áreas, os lugares, as experiências são diferentes, as visões de mundo são diferentes, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui e agradecer aqui as pessoas que já estão nos vendo, que vieram aqui prestigiar. Muito obrigada a todos que estão por aqui. Deixe seus recadinhos, coloque aí nos comentários que a gente compartilha aqui e vai respondendo também vocês, vamos interagindo. Muito obrigada. Carol, tu é daqui de Santa Maria, tua família é daqui ou tu veio transferida? Como é que tu nasceu aqui? Não, eu sou daqui, eu nasci aqui e a minha família toda também é daqui. No meu núcleo familiar, aqui dentro da minha casa, nós somos 5, mas sou eu, meus pais, os meus 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e 2 sobrinhos. Olha só, uma família não é tão pequena também, uma família, né? Mais ou menos, mais ou menos. Carol, e tu já trabalha, tu chegou a ir para o mercado de trabalho ou tu estudou e dos teus estudos tu já foi para a universidade? Como é que foi essa tua trajetória? Então, a minha família, ela sempre priorizou muito os estudos. E o meu pai sempre disse muito que se ele precisasse trabalhar em 2, 3 empregos para que a gente pudesse só estudar, ele faria isso. Então, eu digo que eu tive o privilégio de poder só estudar. O meu ensino fundamental todo foi só estudando, o ensino médio também, e eu comecei a me adentrar em grupos de pesquisas e extensão mesmo na universidade. E trabalho fixo mesmo, eu tive há pouco tempo atrás, como nós estávamos conversando um pouquinho antes. Aqui já. E isso é uma coisa que é importante a gente dizer assim. As famílias, quando nós temos as coisas vão acontecendo, os pais eles privilegiam o nosso estudo. Isso é assim, eles fazem um esforço. Por isso que eu digo, nunca é nós sozinha, Carol. Não é só a Carol. É a Carol, é a mãe, é o pai, é o avô. Aí a gente tem que valorizar. Os outros não sei se valorizam, mas a nossa gente valoriza essa ancestralidade. Né, valorizar esse pai, essa mãe que trabalha, que dão duro para que a gente possa estudar, né? Aquela velha história, né, de vocês não vão passar o que eu passei. Sim, muita gente ouve isso. E eu fiquei pensando assim no que poderia ser pontuado hoje, e fiquei pensando muito nisso, assim, em como a gente não chega onde a gente está sozinho.
é uma série de pessoas que estão segurando a barra ali atrás para a gente poder estar aqui. Então, nesse caso, sem dúvida nenhuma, a minha família segura totalmente a barra para que eu pudesse estar aqui. É verdade. Isso é lindo. E me diz uma coisa, e aí, o teu pai também trabalha no quê? Se os dois trabalham fora, eles trabalham em que área? A minha mãe é técnica de enfermagem, no momento ela não está trabalhando, e meu pai é vidraceiro. Trabalha há muitos anos e também não tira férias há muitos anos. Tá sempre, né? Porque é um trabalho que exige bastante, é uma profissão que exige bastante, né? E a tua irmã, os teus irmãos, eles já trabalham, eles ainda estudam, estão em casa? A minha irmã trabalha, não está mais em casa porque ela é mais velha, e o meu irmão mais novo, que tem 19 anos, está no quartel, não vai poder nem me ver. Olha aí, não, mas vai, sabe por quê? Não, eu nem te contei. Depois eu baixo essa live, posto no Instagram e posto no YouTube. Eu aproveito bastante. Aí eu compartilho contigo e tu manda para ele assistir. Mas é legal, assim, esse apoio da família. Eu acho que isso é muito importante. Agora, realmente, como tu disseste, a gente tem esse privilégio, né, Carol? Que a maioria, talvez, das pessoas negras não consigam dar esse privilégio para os seus filhos. Muitos querem, mas não conseguem. É verdade. Eu sempre consigo pensar muito nisso, assim. Quando eu entrei na universidade, eu tinha muito em mente que eu não podia esquecer de onde eu vim, porque eu tinha medo de me encantar. Então, eu sempre mantive muito na minha cabeça que eu não podia esquecer de onde eu vim. E participei de alguns grupos, algumas rodas, que eu ouvi algumas coisas assim que me deixavam um pouco intrigadas. E aí eu sempre com aquele pensamento, tá, mas eu tenho certeza de onde que eu vim, o trabalho que eu passei para chegar aqui, porque não é um processo fácil, né? Não é todo o processo só de chegar na graduação é um processo muito maçante, difícil. E isso que eu quero saber. Eu quero saber como é que foi para escolher o curso de graduação. Como é que tu escolheu? Por que caminhos tu andou para chegar até o serviço social? Então, serviço social não era a minha primeira opção, era direito. Eu fiz a prova da FAPAS, que eu lembro de ter te encontrado, a gente se encontrou agora. Eu estava muito nervosa no dia, porque a prova da FAPAS é uma dinâmica diferente, era descritiva na época. Então, não é demarcado, tinha que escrever. E era uma coisa que eu não estava acostumada, imagina, um processo seletivo ainda. E eu fiz a prova, eu fui fazer a prova, eu estava muito, muito nervosa. E estava sozinha lá, e todo mundo tinha alguém, e eu estava sozinha, muito ansiosa. E eu lembro que tu veio falar comigo, falou comigo, perguntou o que eu ia fazer. A gente trocou alguma ideia, assim, que eu não lembro o que é, mas eu lembro que eu fiquei muito tranquila. Eu pensei, nossa, a gente se tranquiliza, né, nesse momento. Mas tu sabe que isso tem a semana que vem, na terça-feira, nós vamos fazer uma live com o professor Mauro, que é da UBRA. E cada vez que a gente fala essas coisas, me lembra muito o meu tempo de faculdade, né, que eu dei aula e tal. Só que assim, eu não querendo ser discriminatória, mas como eu puxava para os alunos negros. Isso, eu devo ter visto lá uma menina negra no meio daquela multidão e a Deborah ia direto, pá! Por quê? Porque era importante para mim. Teve um vestibular, Carol, que entraram 5 negros no mesmo vestibular, na mesma sala de aula. Tu sabe o que ia ter 5 negros? Mas para mim aquilo era uma alegria. Eu lembro, sabe? Entrou o Magnus, a Letícia. Sim, eram 5. Pá, que alegria! Porque não é assim, ó, nos cursos de direito ainda, em todos os cursos, né, Carol? Vamos tirar aí as cotas e coisas. Ainda em todos os cursos, nós somos menores em quantidade. É uma sala que tem 30 e que tem 3, 2, 4, no máximo 5 que são negros ali, né? Então a gente tem que ter o professor que é negro tem que ter aquela atenção de buscar esse povo. E eu acho que deve ter sido isso. Eu te vi e fui direto. E também, que coisa boa que o curso de Direitos de uma universidade, de uma faculdade, tinha uma professora negra, né? Porque é uma realidade que é difícil de se encontrar lá na universidade, por exemplo. E aí também não tem essa conexão que, por exemplo, tu disse que tem com teus alunos. Então, que bom.
Mas eu fico muito feliz que a gente se encontrou lá. Que bom. Eu também. E que tu se tranquilizou, né? Sim, me tranquilizei. E aí eu fiz a prova, eu fui muito bem, eu fiquei em terceiro lugar, fiquei muito feliz. A gente chorou bastante de felicidade. E eu cheguei a fazer minha matrícula. Só que um curso de graduação, ele já é caro quando é numa universidade pública, né? Porque tem os gastos para poder se manter dentro da universidade. E então, numa faculdade particular, seria bem mais caro. E é uma coisa assim que eu não conseguiria lidar. E era muito dinheiro também. Não sei se conseguiríamos manter, bancar, né, durante toda a graduação. E aí eu desisti. Mas eu já tinha conversado com algumas pessoas que eram do serviço social. Eu tinha uma vizinha que fazia serviço social e uma professora de filosofia que fazia serviço social também. Então eu já tinha uma ideia do que era. E aí eu lembro que tinha algumas vagas remanescentes que sobraram do PES da época ainda, que dava para usar a nota do Enem para tentar entrar. E tinha 3 vagas para o serviço social. E daí eu pensei, vou tentar, né? Qualquer coisa. Não deu. E só que deu certo, graças a Deus. Deu certo! Mas eu, por exemplo, assim, eu estava te dizendo antes, eu sou uma assistente social enrustida. Eu em Santa Rosa, eu trabalhei numa faculdade e das minhas funções era elaborar cursos de graduação novo. Então, nós elaboramos na época um curso de graduação em Direito, de Enfermagem, Serviço Social, foi o primeiro, na verdade. E eu adorei, quando eu fui ver a matriz curricular, fundamento disso, fundamento daquilo, fundamento não sei do que, realidade não sei das quantas, eu olhei a matriz, eu adorei os estágios, campo, adorei. Pensei, tá aí, ó, esse é o curso, eu devia ter feito serviço social, era essa aí, o meu curso. Aí, quando chegou na época dos estágios, que tu ia para campo, que tu via a dor das pessoas, trabalhar com idosos, trabalhar com crianças, trabalhar de pessoas assim com baixíssimo índice, ou na verdade altíssimo índice de vulnerabilidade social, aí eu disse, epa, isso aqui não é para qualquer um, tu tem que ter um preparo muito grande para trabalhar, né? Então eu sou assim uma admiradora de todos os aspectos de quem se dedica a essa área, porque a gente precisa muito de assistentes sociais. Teria que ter muitos mais assistentes sociais trabalhando para a gente tentar diminuir essa exclusão social que é tão grande. E ela está ali, ó, ladinho para estar com o direito. Eu até acho assim, ó, direito, assistência, serviço social, a psicologia também, que a psicologia permeia as duas. Então, eu acho que é uma coisa complementar a outra. Mas o assistente social, acho que a contribuição sociológica do assistente social é maior do que a nossa. Porque ele vai a campo, porque ele vê a realidade, sabe? Porque ele mexe com a pessoa. Então, eu acho que é muito, muito gratificante. E tu gostou? Já está quase terminando o curso? Eu gosto muito. Agora eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu faria direito agora, sem dúvida também, mas mais para complementar o serviço social, não para atuar na área. E é uma realidade muito dura mesmo, é muito triste e as experiências que eu tive assim daí a campo foram muito cruéis. Eu chegava em casa bem desgastada, eu contava para minha mãe e chorava nós duas. É bem, tem que ter um psicológico assim bem preparado, minimamente preparado. E é uma coisa que eu discuto bastante no estágio com a minha supervisora, que eu faço estágio lá na habitação, na Secretaria de Habitação aqui na prefeitura. Que como que a gente se prepara psicologicamente para enfrentar essas demandas das pessoas, né? Eu trabalhei um tempo na casa de passagem, foi assim a parte mais cruel, assim, porque imagina, a pessoa tá em situação de rua e vai para lá porque precisa, e enfim, era uma série de sentimentos que vinha e era muito difícil de controlar. No final, assim, nos meus últimos dias eu estava muito desgastada, tive que sair uns momentinhos assim para poder ir no banheiro dar uma respirada, porque é muito difícil. A casa de passagem é ali na Rua 7? Agora ela está com uma nova administração e ela está bem do ladinho do Clube Dores. Tá, eu sou do tempo que era lá. Nós fizemos uma ação social lá, que aí também diferencia do serviço social, porque muitas vezes fazem uma ação social
um almoço, um projeto, leva alguma coisa, doa, mas é chegar lá, entregar, ficar uns minutos e ir embora. Isso não muda a realidade daquelas pessoas, né? Enquanto que o trabalho do assistente social, estando lá, pode tirar alguém daquela situação, né? Então, E, aí muda. e claro, o tempo que eu passei lá não foram só de coisas ruins, porque a gente vê muitos usuários se emancipando, conseguindo emprego, conseguindo alugar casa e saindo do ambiente da casa de passagem. E é tão bom também. E eu lembro muito de um senhor que eu gostava muito dele, assim, ele tinha uma cara de vozinho e eu sentia que era recíproco, assim. E ele arrumou um emprego muito bom e conseguiu alugar uma casa para ele. E quando ele foi sair, deu que foi no dia que eu estava trabalhando. Ele falou: ai, Carolzinha, não queria sair num dia que tu estava aqui, porque eu sei como é que tu vai ficar. E eu fiquei bem sentida, mas eu falei para ele, mas é porque eu tô feliz, tá? Exato, isso aí, a gente fica feliz. Mas que legal. E ainda hoje eu encontro eles na rua, o pessoal que estava na casa naquele período, encontro eles na rua, e é tão bom, assim, sentir acolhida também, que é uma população que já está numa extrema vulnerabilidade, então tratar minimamente assim como cidadãos, né? Como cidadãos de direitos. É verdade. Como seres humanos mesmo, né? Claro. E eu acho que às vezes eu tinha a sensação que eles achavam que eu era muito assistente social lá dentro, e daí eu tinha que ficar pontuando que não, sabe? Eu posso te ajudar nisso, posso te tirar uma dúvida, mas ainda não estou aqui sendo assistente social. Mas eu gostei muito da troca, foi uma experiência muito boa, não tem experiência assim que pague, até porque eu trabalhava no período da noite, então era das 7 da noite às 7 da manhã, que é o período mais difícil, assim, conturbado. Mas daí tu pernoitava lá? Uhum. Nossa! E aí era um dia sim, um dia não. E aí quando eu consegui na prefeitura, que é através de um processo seletivo, eu tentei ficar nos dois, mas aí meu psicológico não aguentou, meu corpo não aguentou. Não, é muito puxado, tá louco, muito puxado. Mas, Carol, assim, quando eles chegam, porque eu lembro que né, nessa atividade que a gente fez, eles chegavam 8 horas, era até as 8 horas, eu acho que eles tinham que chegar, né? Aí tinha que chegar, tomar banho, aquela história toda. Muitos não queriam, acabavam não ficando, né? Porque não queriam se submeter às regras da casa, né? Que a casa tinha as regras. Isso de fato acontecia muito lá, Carol? Ou eles já chegavam mais tranquilos nesse sentido de chegar e cumprir essas regras e ficar lá? Depende, tinha dois públicos assim que eu consegui identificar bem. Tinha o pessoal que era mais fixo na casa, que a gente já conhecia por nome, já conhecia a história, e tinha outros que eram de passagem mesmo, assim, ficavam 2 dias e já saíam. Que tinha bastante resistência de alguns usuários, mas a maioria era tranquila, assim, respeitava as regras da casa, tudo tranquilo. Nunca tive grandes problemas, assim. No começo eu fiquei com um pouco de receio, porque por eu ser muito nova, mas eu sentia que eles me defendiam, sabe? Porque eu lembro de algumas vezes que teve alguns atritos, pequenos atritos, e eu tentava resolver, e aí alguém se alterava comigo e os outros, mas não fala assim com ela. E era bem legal, que assim. legal, que legal. É uma experiência muito boa, assim. Qualquer pessoa que tivesse oportunidade de passar por um processo desses, de experiência, seria muito rico. Muito rico, né? Olha só, quem está aqui com nós? A Ingrid. A Carol é maravilhosa, é sempre uma inspiração. Olha só que lindo. Aqui, onde é que tá? A Andressa, linda minha irmã, que orgulho. Olha aí a Mana. Mana tá aí. A Márcia, boa noite, meninas. Que bom ver mais uma colega aqui falando sobre sua jornada. Torço muito por essas meninas que estão representando nós, outras tantas que virão. Verdade. Olha aqui, o serviço social só ganhou com todo o conhecimento e trajetória que a Carol traz para nós. Olha, que joia, né, Carol? É gostoso ver o pessoal acompanhando, né? Participando e tal, interagindo. Carol, e lá tu ficou lá, e hoje na habitação tu trabalhas também relacionado ao serviço social, ou tu faz uma outra atividade burocrática no estágio? Também relacionado com serviço social. E
Também é muito difícil, assim, já teve situações bem difíceis, mas agora eu tenho a sensação que eu me sinto mais respaldada por ser estagiária e por ter uma supervisora, né? E aí agora eu me sinto mais tranquila. Para fazer essa atividade. Que legal. Sim. E dentro da universidade, como é que tu se sentiu lá na Universidade Federal Santa Maria? Porque o que a gente vê não é privilégio da nossa universidade, né? É preciso dizer isso. Mas muitas vezes o ensino superior, privado, público, não parece ser tão abrasível para nós. Ainda parece ser um terreno meio hostil, que a gente tem que estar lá provando sempre que a gente merece estar. Então, não sei se tu Sim, vivenciou isso. sim, com certeza. Só o processo de entrar para dentro da universidade, a arrumar a documentação já foi bem difícil, porque eu sou a primeira aqui do meu núcleo familiar a entrar numa universidade. Então, ninguém sabia como é que funcionava e eu tinha que descobrir sozinha, sabe? E foi muito difícil, assim, arrumar a documentação. Eu lembro que eu fiquei bem nervosa no dia que eu fui entregar, que eu tive febre de noite, de tão Meu nervosa que eu Deus do fiquei. céu! Sim, imagina E, se falta um documento. Deus o livre! e eu sou cotista na universidade, então a gente passa por uma entrevista e eu ficava pensando, mas meu Deus, o que eu preciso falar para provar que eu sou uma pessoa negra, sabe? E eu fiquei, mas meu Deus, porque isso foi sempre muito aceito, assim, dentro da minha família. Eu nunca fiz nenhum questionamento com relação aos meus traços, nem nada do tipo. E Tá. foi uma coisa que também eu me surpreendi muito quando eu entrei na universidade. Também esperava que na universidade as pessoas tivessem a cabeça mais aberta, fossem mais abertas enfim, as situações. E não foi bem isso que eu senti, assim, logo que eu entrei. Para além disso, também senti muita dificuldade nos textos acadêmicos, porque a leitura acadêmica é muito, muito difícil. E imagina, eu estudei minha vida toda em escolas públicas, eu não estava acostumada com aquele tipo de leitura. Eu tinha essa sensação, sabe, que eu tinha que me provar duas vezes, sabe, para poder estar de igual com os meus colegas. E é bem difícil, assim. Agora que eu tô mais tranquila, agora que eu consigo falar também, porque no começo eu era muito na minha. E eu lembro de uma situação, assim, que até hoje eu fico pensando, nossa, mas uma situação que mexeu comigo. Era no primeiro semestre, eu tava entrando num lugar que eu nunca tinha entrado, nem sabia como é que funcionava. E tinha muito trabalho em grupo. Na universidade tem muito trabalho em grupo. E eu ficava focando um pouquinho em cada grupo, cada trabalho em um grupo. E eu lembro que quando eu fui fazer a apresentação de um dos últimos trabalhos, um professor comentou: ah, mas a Carol já tá em outro grupo de novo. E daí eu fiquei, poxa vida, né? Não consegui nem me encontrar aqui e preciso ainda ouvir esse tipo de comentário. Sim. Mas é coisas que vão sendo trabalhadas com o tempo, assim. A gente começa a estreitar vínculos. A Ingrid é para mais da minha colega, minha amiga, assim. E a gente troca conhecimento, a gente troca experiência. E a gente tenta manter uma outra, assim, porque ela também se reconhece como uma mulher negra. E é um ambiente muito hostil pra gente. Pra mulher e ainda pra mulher negra. Então, é com ela assim que eu me reconheço mais nesse sentido, da gente poder se E assim, fortalecer. na sala de aula de vocês, é vocês duas que são negras ou tem outros negros também, Carol? Nós duas e mais outras duas colegas nossas. Tá, E então só. são quatro. São quatro. São quatro. Não é tão Numa turma que simples. entrou, numa turma que entrou 50 alunos. Pensa bem. É muito Imagina, difícil. imagina. É muito difícil. É muito E difícil. quando eu penso nesses processos, por exemplo, eu estava me recordando muito da época do ensino médio. Que eu lembro que teve uma época que eu comecei a discutir com um amigo meu, uma discussão sobre cotas. Ele não era a favor e eu era. E eu sei que isso foi se alarmando tanto que quando a gente viu, nossos professores estavam falando sobre isso. E alguns se posicionaram contra e outros se posicionaram a favor. E eu também lembro de ter ouvido uma professora no meu ensino médio já, dizendo que não entendia por que tinha cotas para pessoas negras, que não via diferença. E daí eu pensava, nossa, mas aqui dentro dessa sala só tem eu e um outro menino, sabe? Então como que ela não consegue ver isso? E eu tô falando do ensino médio, eu não tô nem falando de graduação. Eu fiz
foi uma troca de farpas por causa disso, quando o meu filho foi fazer a segunda chamada na universidade. O meu filho queria o curso de engenharia, como é que é o nome? De produção. E entrava na metade do ano. Mas no início do ano eu disse, mano, tu não vai ficar 6 meses sem fazer nada. Vamos entrar numa outra engenharia. Aí ele ia entrar em telecomunicações e ficou para a segunda chamada e nós fomos lá ver se ele conseguia a vaga. Ele foi lá dentro e eu fiquei lá fora. Tinha umas quantas senhoras e tinha uma senhora que disse assim, pois é, eu sou contra cotas, porque... não, olha só a expressão dela. Eu sou contra cotas para morenos, porque tem um rapaz, um guri lá da escola da minha filha, que ele conseguiu entrar em cotas e ele não estudava e ele não merecia, e daí fez todo um discurso. Eu fiquei quieta, Carol. Eu não falei nada. Mas eu sou contra cotas, Não, ela estava falando para todos, ela não estava falando só para mim. Dali um pouco, não, porque não sei se a minha filha vai conseguir, porque a minha filha vai entrar nas cotas. E eu disse, como? Que cota sua filha vai entrar? A minha filha vai entrar em cotas para colégio público. Eu disse, não, a sua filha não vai entrar em cotas, porque a senhora acabou de dizer que a senhora é contra cotas. Se a senhora é contra cotas, por que a sua filha vai entrar em cotas? Não, mas foi lá no colégio que disseram que Deus pusemos a senhora para negro, a senhora é contra, e daí a senhora se posiciona. Agora, quando é para a senhora usufruir da cota, aí a cota serve, porque o princípio cotista é o mesmo. Uhum. Eu disse para ela, o meu filho é negro, porém o meu filho estudou em colégio particular e por isso ele não tem direito à cota. Mas então, né, ele não vai entrar em cotas. Se ele entrar, ele não vai entrar em cotas. Mas eu não estou aqui falando mal das cotas. E a senhora está falando mal das cotas. Ou seja, a senhora está falando mal de cotas para negros. Uhum. Cotas para outros, beleza. Cota para negro, não. Então, aí, né? Aí foi aquele negócio, mas ela não trocou comigo, sabe? Ficou aquela coisa. Porque a gente cansa. Eu acho que cansa um pouco, né? Da gente provar e reprovar e falar e refalar da necessidade das cotas. E aí, sim, ó, mesmo com cotas, são 4 negros dentro de uma sala de aula onde tem 50. Isso não é natural, isso não é lógico, isso não é o correto, né? Se nós tivéssemos uma sociedade realmente equitativa, realmente igualitária, onde a cor da pele não importasse. A cor da pele na nossa sociedade importa, sim. E ela importa, muitas vezes, na noção de discriminação. Carol, dentro do curso de serviço social, vocês chegam a trabalhar essas questões raciais ou isso passam, assim? Porque a maioria das pessoas que estão em vulnerabilidade social, claro, aqui no Rio Grande do Sul ainda, porque nós temos, né, a quantidade de negros é menor, enfim, mas os clientes do serviço social, na sua maioria, são negros. A gente discute, mas os próprios alunos tentam fazer esse recorte, porque uma disciplina voltada só para discutir esse tipo de assunto, a gente tem só no final da graduação, ali no 8º semestre, se eu não me engano. Porque fora isso, a gente mesmo tenta fazer esse recorte, os professores, eles percebem que, tipo, com a população negra é diferente. Os professores, eles também, muitas vezes, se preocupam em fazer esse recorte. Mas, na grande maioria das vezes, é a gente também que procura fazer esse recorte mesmo. E com relação às cotas que ele estava falando, também quando a gente passou por esse processo de entrar por cotas e conseguimos estar na graduação. Mas aí as pessoas ainda tentam desvalorizar a gente. Tipo, mas entrou porque é por cotas, né? Por isso que entrou. Ou, tu nem é negra, é moreninha. E aí são coisas que a gente tem que ouvir. E dói, né, Carol? Dói. Eu ouvi muito disso e também ouvi muito sobre o meu cabelo, porque eu fazia muita química no meu cabelo. E aí foi que em 2018 para 2019 eu decidi que eu não faria mais. E as pessoas perguntavam, mas tu não vai mais alisar teu cabelo? Agora ele tá mais comprido, daí fica mais aqui nas pontinhas. E quando ele tava curtinho, ele tinha muito cachinho, assim. E as pessoas perguntavam se eu não ia voltar a alisar ele, por que eu tinha deixado ele daquele jeito. Assim como teve muita gente que falou, nossa, mas por que tu nunca usou assim?
Assim é muito mais bonito. Aí também é saber ver essa rede de acolhimento que a gente tem. Exatamente. E nós precisamos nos apoiar. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Ali dentro, não sei se dentro da universidade tu chegou a participar dos projetos que tem lá e dos movimentos que tem, que, até de negros mesmo, né? Que tem as dandaras. Não sei se chegou a participar ou conhece. Eu conheço e eu lembro de ter ido em alguns encontros com relação aos projetos. Desde o meu segundo semestre, eu me inseri como bolsista em alguma coisa. No meu segundo semestre, eu fui bolsista no USM, também aprendi muito ali, só que era mais para fazer atendimento. Aí eu deixei dessa bolsa para começar a estudar gênero, feminismo e gênero, uma professora do Centro de Educação. E depois disso eu trabalhei com a parte burocrática na coordenação de um curso da pedagogia. Também aprendi muito, assim, porque todos os espaços oferecem algum tipo de aprendizado para gente. Claro. Mas quando eu passei uns 2 anos, assim, afastada do serviço social, não que gênero não servisse para o serviço social. Sim, mas, claro. Digo, de estar ali dentro do curso mesmo. E aí eu comecei a tentar voltar para as minhas raízes, que eu digo. E aí eu me inseri no núcleo de serviço social, que estuda serviço social e comunicação. E a gente tem um programa de rádio, que agora não está podendo ser gravado por conta da pandemia, mas a gente convidava pessoas para gravar sobre diversas temáticas. Que legal. Para mim é diferente estar nessa posição, porque geralmente quem fazia as perguntas era eu. Que legal! Meu, mas isso é joia! Aprendi muito, assim, porque é um ambiente da rádio. O ambiente da rádio já é um ambiente muito masculino. Então as pessoas já olhavam meio assim pra gente, assim. E aprendi a me desenvolver muito, assim, na fala, aprendi a pensar rápido para poder argumentar, porque eu era muito lentinha, assim. Eram as coisas do meu tempo. E na rádio, não. Na rádio é diferente. Aprendi bastante também nesse projeto com a professora Eliana, sou muito agradecida, já me declarei para ela muitas vezes. Que legal! Porque eu acho que é justamente isso, sabe? A gente poder olhar para o nosso processo de aprendizado e reconhecer as pessoas porque todas as pessoas de alguma forma contribuíram, mas tem aquelas que contribuíram de uma forma especial. É verdade. E se tu olhar assim para o serviço social como um todo, que área do serviço social tu gosta mais ou tu pretende trabalhar mais? Para que caminho tu vai? Já traçou? O que tu vai fazer? Agora eu, bisbilhoteiro. O que tu vai fazer quando terminar a faculdade? Então, eu sou muito apaixonada pela área da assistência. Acho que é uma área, não tem como explicar o quanto é essencial, mas para depois da faculdade, agora, quando eu acabar, eu tô querendo, assim, tô estudando, tô trabalhando para isso, entrar numa residência multidisciplinar, que tem ali na UFSM também, no USM, que daí eu trabalho mais na área da saúde, mas também é uma área que eu sou muito encantada, porque a minha mãe é dessa área, então acredito que eu vou aprender muito, e também, nesse sentido, dentro da residência, eu queria trabalhar com a saúde da mulher e da criança. Que legal. Gênero, que é uma coisa que eu já vinha estudando, e de criança também. Que joia! E tu gosta, assim, eu criança, tem algumas coisas que eu, por exemplo, tenho dificuldade. Trabalhar com criança e idoso. Me dói, Carol. Então, quando vem alguma ação judicial, por exemplo, de quebra de pátio-poder, aquela briga, que tu pode muito bem trabalhar nisso, que vem aquela briga de guarda de filho com quem vai ficar a criança, que precisa um estudo social, né, daquela família, tudo. Para mim já me dói, assim. Trabalhar com idoso também. Criança, então, que tu tem os crimes relacionados ao ECA também são complicados. Que para nós que somos advogados, para vocês que são assistente social, pior ainda, porque daí porque vocês vão lá conversar mesmo com as crianças, vão lá ver a situação da casa, vão a campo.
Então, essas dói um pouco mais. E tu quer fazer pós-graduação? Já pensou nisso? Ou gostou da academia para ser professor? Sabe que nós precisamos ter professoras negras, né? Nós mesmos estávamos falando antes, não tem. Então, precisamos formar gente. É verdade. Eu não sei se para academia ainda. Ela não é uma ideia bem definida na minha cabeça. Porque eu gosto muito de trabalhar na ponta, que a gente fala no serviço social, de estar direto ali. Mas não sei, talvez com o tempo vá se modificando. E tu falou de como criança te toca, e me toca também, me toca muito, assim, quando eu atendo algum caso ou vejo alguma demanda que envolve criança, eu fico muito mais tocada do que se fosse um adulto. Porque adulto se vira ainda, dá um jeito, né? Mas criança não. E aí também fico muito tocada. Mas também acho que é uma oportunidade de eu me fortalecer, assim, né, nesse lado. É verdade. Não, e tem que ser. Tem que ser. Esse tempo da faculdade também, além do conhecimento técnico, né, que vai adquirir, também é a oportunidade de ter esses fortalecimentos de compreensão do sujeito. Então, como é que tu vai encarar aquela realidade sem levar essa dor contigo? Ou levar minimamente essa dor contigo? Né? Porque tem coisas que a gente vai levar, não adianta, mas pelo menos aquela dor não pode nos afetar de tal forma a mexer com a nossa vida. Né? Mais do que a gente ficar triste e tal, porque quando ela mexe mais com a nossa vida, aí a gente deixou muito aberto o nosso escudo, né? Que a gente de proteção que a gente também precisa ter. É verdade. E por isso que eu sempre gostei muito assim de enfrentar situações que mexem comigo, para poder quando chegar assim, quando for só eu não tiver uma supervisora, eu vou saber lidar com essa situação tranquilamente, né? Porque também não posso deixar o meu usuário na mão por conta dos meus próprios sentimentos. Então, exato. Até porque é ele que precisa, né, Carol? Ele que chegou até você, ele precisa mais. Então, a gente tem que estar fortalecido e forte para poder chegar ali e ajudá-lo de alguma maneira. Então, o serviço social, eu acho que ele é importantíssimo nessa área de orientação, de estar mudando a sociedade. E o bom é que tu se identificou perfeitamente com a área, né? Isso que é ótimo, fazer aquilo que tu gosta. Raro. E eu já ouvi as pessoas dizendo que agora não me imaginam fazendo outra coisa. E é bom ouvir isso, né? Porque que bom que eu me encontrei a tal ponto que as pessoas não conseguem me imaginar numa outra área. E eu também fico muito feliz, assim, porque às vezes a gente acaba se perdendo, assim, um pouco no caminho. Que nem o direito era um desejo meu, mas eu sentia que era mais por outras pessoas do que por mim mesma. Hoje já não, hoje eu já entendo que se eu fizesse era por uma demanda que eu queria completar, assim, que o serviço social não venha abarcar tantas leis, e eu gostaria de saber. Mas a gente poder se ouvir, olhar para si mesmo e reconhecer o que a gente precisa, e também reconhecer nossas falhas para que a gente possa melhorar, e ver situações que a gente não sabe lidar tão bem para poder trabalhar com isso. E é difícil, sim, mas a gente vai trabalhando para isso. Não, mas é uma construção, por isso que um curso de graduação não se faz em pouco tempo. Por quê? Porque além do conteúdo que é extenso e tem que ser dividido ao longo do tempo, também tem esse período de maturação, que a gente vai acomodando os nossos sentimentos, a gente vai crescendo, a gente não vai terminar. A Carol que entrou pela Universidade Federal e a Carol que vai sair da Universidade Federal são duas Caróis assim diferentes. Né, das experiências. Né? Se tu olhar assim, meu Deus, quem é que entrou? Se tu lembra da Carol, como é que era a Carol que entrou na universidade? É muito insegura. Hoje ainda tem as minhas inseguranças, só que eu consigo trabalhar com isso para poder me expor. Eu nem achava que, na verdade, eu nem achava que eu podia chegar num curso superior, porque a realidade da minha família era a minha mãe que fez um curso técnico, sabe? Então, para mim, aquilo era o máximo. Era o máximo. E aí, quando eu consegui entrar, assim, eu sinto que não é só por mim, sabe? É por mim e por todas as pessoas que estiveram atrás de mim, que estão aqui junto comigo, me apoiando para eu estar aqui. E eu tava pensando, assim, nessa trajetória, porque dificilmente a gente para pensar na trajetória que a gente passou e no quanto a gente cresceu.
E eu fico muito orgulhosa, assim, de ter passado. E às vezes eu fico pensando em algumas situações e eu penso, nossa, mas que pessoa corajosa. Essa pessoa é muito corajosa. E aí, Isso é às vezes eu fico legal. com medo ou com receio de tomar alguma atitude, de falar determinada coisas, porque eu sempre fui muito de pensar antes de falar. E aí eu começo a me lembrar das vezes que eu consegui me impor. Eu penso, nossa, mas olha, se essa Caroline conseguiu, porque eu consigo também. Isso é muito. Sabe que isso aí é empoderamento. Às vezes a gente fala tanto, né, Carol? Empoderamento, nós temos que. Mas o conhecimento nos empodera. Esses momentos de mutação, onde a gente tem que passar por essas situações que são, no nosso caso, que somos mulheres negras, situações constrangedoras, muitas vezes, que nos colocam. A gente sempre parece que tem que provar que a gente sabe mais que os outros, que a gente tem que estudar mais que os outros. E uma coisa que eu vou te dizer assim, aí para quem está aqui conosco hoje, assistindo e compartilhando desse momento, Carol, nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Essa caminhada da tua família te legitima para te estar aqui, sabe? Tu não é a última, tu pode ser a primeira graduada da tua família, mas os teus sobrinhos vão se graduar todos. A tua irmã está aqui com nós, daqui a pouco ela se motiva e vai fazer uma faculdade. Porque, como dizia a minha tia, a família do meu pai sempre foi muito de estudo, e o meu pai é família negra. E a tia Cida estudou com 5 filhos. E 1900 e pedra, sabe? Então, a nossa força de mulher, de ir atrás, de estudar com filho, de dar jeito, a gente vai. Né? Então, sempre há tempo. Então, é a primeira graduada, é a primeira. Veio outras tantas por aí também. Mas a gente não podemos dizer, não vamos dizer que a gente não passou por discriminação e não passou por situações constrangedoras, né, por racismo. Claro que a gente passou, todo mundo passa. Mas é importante essa transformação da Carol em profissional. Né? Essa profissional que se forma, que leva essa família muito consciente, Carol, eu te vejo assim, muito consciente da sua negritude, muito consciente do seu papel social, né? Dessas pessoas todas que te acompanham, e isso é muito bonito, porque tu não nega as tuas raízes e tu valoriza elas, né? Então, isso aí, para uma mãe e para um pai, se eles estiverem por aqui, eles devem estar muito orgulhosos. E é isso, né? O empoderamento é trabalhar um pouquinho cada dia, não chega um ponto que a gente está agora sou empoderada. E é isso. É um trabalho que é aos poucos, e cada dia uma coisinha, e tem dias que a gente dá uma retraída, e tem dias que a gente avança um pouquinho mais. E eu fiquei muito feliz, assim, um dos momentos que foi o meu ápice, assim, de felicidade foi quando meu irmão passou numa graduação também. E choramos muito, assim, porque eu sou muito feliz de estar na posição que eu tô, mas quanto mais pessoas eu puder puxar para passar pela experiência que eu estou passando, para mim assim, é sem palavras mesmo. Que legal. Tá, mas o teu irmão, ele tá no quartel? É o que tá no quartel? É o quartel. Ele teve que parar para poder ir pro quartel, né? Mas ele passou em gestão de turismo. E também ficamos todos muito felizes. E tenta, assim, passar... Às vezes eu percebo, assim, que ele também é muito parecido comigo, porque a gente acha que a gente é muito diferente um do outro, mas no fim, a gente tem a mesma essência ali, de saber olhar da onde a gente veio. Isso é essencial. Assim. E sempre manter muito o pé no chão, que eu sempre fui muito, muito realista, assim. Se dá, se não dá, não dá. E vamos tentar trabalhar para fazer outra coisa. Não, mas isso é legal. Olha só, a Elinara passou por aqui, maravilhosa. Coraçãozinho também ela mandou. Ó, a Lauren, Caroline, sua linda. A Giovana, querida Giovana, não sei o que marcar. A Giovana está aqui conosco. Ó, a Lauren, mais linda, futura assistente social. A Márcia, na minha turma de 2015 do curso de serviço social, de 50 alunos eram 4 negros e uma indígena.
Mesmo com cotas, o nosso acesso ainda é muito baixo no ensino superior. Exatamente, ainda é muito baixo. E eu acho, né, Márcia, além de entrar, ainda a permanência. Outra coisa que a gente, né, precisa também, porque às vezes entram e não permanecem, né? A Rosana, imagina como seria perfeito o mundo onde a cor da pele não ditasse conceitos sobre pessoas. Verdade, verdade. A Laure, muito importante essas experiências de grupos, estágios, projetos. Ótimo conseguir diversificar assim. E ela está aqui, está ótimo, respondendo bem. Caroline maravilhosa, vamos fazer residência, momento lindo, nossa inspiração, rainha, olha que legal. Valdirene, Minha mãe. Diva, ai, que lindo. Ótima escolha, será um lindo caminho. Ó, fará muita diferença no atendimento a essa população. A atuação de serviço social é muito necessária na residência multi. Olha quem também, a Emily, passou por aqui. Ó, a Sabrina. Carol é incrível. E Carol é incrível, uma pessoa maravilhosa com um olhar fantástico sobre tudo. A Laura, que coisa linda, bem isso mesmo, muito aprendizado e autoconhecimento. Ó, Andressa, muito bom esse encontro. Parabéns, Débora. Obrigada, minha querida, obrigada. Olha, Juliano, desejo muito sucesso na sua trajetória, Carol. Um abraço. Então, essas coisas assim é legal, é importante, porque qual é o objetivo das nossas lives de quinta-feira? Trazer uma menina linda como a Carol, falar da vida dela, das experiências dela, para que a gente possa, eu acho que brindar as conquistas que a Carol tem. E aí são conquistas, né, Carol, tanto técnicas quanto humanas, né, de desenvolvimento. Isso é legal. Sem dúvida. E é justamente isso que eu vinha falando, que eu falei lá no início, poder trazer pessoas que ainda estão nesse processo para ver que é difícil, mas a gente consegue, né? Por exemplo, ali tinha a Márcia ela é do serviço social também, e a Márcia é uma referência, assim. Eu lembro que eu via a Márcia nos corredores e eu pensava, nossa, eu quero ser que nem ela. E ela é uma mulher muito forte também, assim, conseguiu se formar, e fiquei muito feliz quando ela se formou. E também poucas pessoas que, como tu falou, a gente não precisa pensar só no como entrar na graduação, mas permanência, porque é difícil, assim, já entrar e permanecer é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. É mais difícil, porque assim, como eu disse, muitas vezes esse terreno é um terreno hostil ainda para nós. Então, tu chega lá, tu não sente aquele acolhimento que tu imaginava que ia ter. Começam as dificuldades, que são dificuldades técnicas que tu vai ter que aprender a linguagem acadêmica, leitura, profundidade, autores que a gente nunca viu. Enfim, a transposição. Eu sempre disse, ó, sair do ensino médio e entrar na graduação é que nem a transposição do Rio São Francisco, né? São dois mundos que não estavam se conversando. Então, já tem isso que é uma questão, né, natural da dificuldade do ensino médio para o ensino superior, tu ainda tem toda uma carga que tem de complexidade, porque a universidade não é um lugar tranquilo para nós negros, ela não foi preparada para nós. Nós estamos abrindo picada lá. Então, cada um de nós que entra, fica e se forma, é uma grande conquista. Aqueles que têm a picada da mosca do ensino de graduação e que voltam a fazer mestrado, doutorado e que voltam a ser professores de ensino superior, são também são conquistas que a nossa população vem tendo. Carol, e se alguém passasse por aqui, assim, dissesse, eu ouvi que a Carol fez uma live, eu quero lá saber o que essa guria vai dizer. Que mensagem tu deixa, assim, para quem passar por aqui para ver a tua live? Eu acho que nada mais importante do que a gente aprender, olhar para a nossa própria trajetória e valorizar as nossas conquistas e também nossos tombos, porque é com eles que a gente aprende, principalmente com eles. E também aprender a olhar o nosso grupo familiar e o nosso grupo de apoio e aprender a se fortalecer ali, porque é difícil, assim, a vida em si já é difícil. Então, que bom que a gente tem pessoas, e eu me sinto muito privilegiada nesse sentido, que me apoiam, que me fazem ficar forte, que não me deixam desistir, porque às vezes a gente pensa em desistir mesmo, porque é
é cruel, assim. Mas eu tenho a sensação, hoje, assim, eu tenho a sensação que não é mais só por mim. Então agora falta tão pouquinho e também não é só por mim. Eu preciso disso, assim, para todo mundo se ficar feliz, assim, ter aquele sentimento de satisfação. Então é isso, assim, que é difícil, só que não precisa desistir, não precisa achar que não consegue, porque isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, já recebi muitas mensagens de pessoas me pedindo ajuda para documentação da universidade, por exemplo, ou como é que faz para, por exemplo, uma menina uma vez ela me perguntou, mas Carol, como é que eu faço para comprovar que eu sou negra lá na entrevista? E é legal isso, sabe? A gente acaba que fica como um pontinho de referência. E também gosto muito, assim, de quando posso ajudar e quando posso auxiliar em documentos ou vamos conversar sobre uma coisa que está te incomodando na graduação, porque talvez eu tenha passado por isso. E talvez é uma experiência que a gente possa trocar para também aprender. Mas é mais isso, assim, sou muito, muito grata, assim, pelas pessoas que estão comigo. A Lauren, que é minha prima, minha tia, a minha supervisora, que é sobrinha da minha supervisora, e tá todo mundo aqui. Então, eu sou muito, muito grata mesmo, assim, a todas as pessoas que participaram desse processo, porque a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Verdade. Olha só, Juliano, desejo muito sucesso na sua trajetória, um grande abraço. Aí a Sabrina Carol, tu também é referência, além de questões profissionais, na pessoal e imensamente inspiradora. Colega surreal e uma mulher forte. É ótimo aprender e dividir contigo. Olha só que lindo, Carol. Carol, a Neville, inspiração como pessoa e profissional. A Márcia, Carol, tu é linda e talentosa, merece muitos aplausos, vai ser uma grande profissional. Ó, a Laura em coraçõezinhos, a Andressa, já estou emocionada hoje, quero ver no dia dessa linda se formando. Realmente, a formatura vai ser assim, e é importantíssimo, é muito importante, porque aquela história de que quando uma sobe, leva as outras, para nós, mulheres negras, é verdade. É verdade. É verdade. E é isso, sabe? Eu fico muito feliz de ter chegado nessa posição, mas eu quero que outras pessoas também cheguem. E o que eu puder fazer, puder auxiliar nesse processo, eu quero muito fazer isso. Fiquei muito feliz com o teu convite, fiquei mesmo, assim, é muito bom a gente fazer esse recorte, assim, poder trazer pessoas que ainda estão na graduação, né? E lembrar mesmo da trajetória da gente é muito, muito emocionante. Fiquei encantada, assim, porque fazia muito tempo que eu não olhava para mim mesma dessa forma. Exato, exatamente. Sabe que assim, ó, Carol, a gente não olha para a gente mesmo e não admira, não se auto-admira. Como a gente precisa se auto-admirar também, Carol. É verdade. Faz parte da vida. E quando as pessoas elogiam a gente fala, mas imagina, até parece. Nunca reconhece, né? Nunca reconhece. Então, de ontem para hoje, assim, que foi o momento que eu pude olhar para mim mesma, eu fiquei muito orgulhosa, assim. Tô muito orgulhosa da pessoa que eu me tornei e que eu tô trabalhando para me tornar. E também graças a um monte de pessoas, né? Ah, isso é muito legal, olha só. A Sabrina está encantada com a Débora. Obrigada, minha querida. Que bom que vocês estão por aqui, ó. Muito boa essa iniciativa, esse tipo de troca traz muita reflexão, inspira também. Ah, é isso aí, ó. A Laura, muito orgulho de ti. Então, como é bom a gente poder trocar, a gente trocar inspiração, a gente se auto-reconhecer, se auto-identificar, né, se complementar. Eu acho que isso é legal, assim. Então, tu vê, ó, uma menina linda para frente, que está aí, está lutando, está estudando, está fazendo as coisas dela, está se desenvolvendo, agregando pessoas ao seu redor. Isso aí só pode dar bons frutos. E esse olhar de mundo, um olhar comprometido, Carol. Eu acho que isso é importante, assim. E eu só tenho a agradecer que tu veio aqui dividir conosco as tuas
questões, dividir conosco esse teu olhar de mundo, dividir, sabe, conosco e fazer com que outras pessoas possam se inspirar também. Ó, o Ayrton, que orgulho, minha filha, linda, maravilhosa, olha ali, ó, pai, ai, pai, obrigada, pai, por estar aqui, fico feliz. Olha, a Emília, que amei a entrevista, duas lindas. E seu Ayrton, o senhor não sabe, ou sabe, na verdade, o senhor sabe, o senhor e sua esposa, como é importante para nós, mulheres negras que viemos de família de negros, ter esse apoio do pai, sabe, do pai. O senhor me lembra muito, meu pai me disse uma coisa, quando eu fiz, a minha mãe não queria que eu fizesse direito, a minha mãe queria que eu fizesse, assim, um curso de licenciatura, ou letras, pedagogia, alguma coisa assim, porque as minhas primas já eram dessas áreas, eram professoras, então a minha mãe queria que eu fosse me sentir. E o meu pai me olhou bem, meu pai era bem pretinho, assim, meu pai já é falecido. Meu pai me olhou e disse, ó, tu vai lá e faz, se tu passar, nós vamos dar um jeito. Seu Ayrton, nós tínhamos que dar um jeito, porque não tinha como pagar a minha mensalidade e era colégio particular, era uma universidade, era a Unijuí, era uma instituição particular. Graças a Deus, o senhor sabe que a gente conseguiu. Deu o seu jeito no dinheiro para a matrícula, deu o seu jeito para o dinheiro do primeiro semestre, as coisas foram se ajeitando. Mas ouvir do meu pai, vai lá e faz, se tu passar, nós damos um jeito. Aquilo ali para mim foi essencial, porque daí eu tinha que me preocupar com passar. O dar o jeito ele ia dar. Então, e é uma coisa que eu ouço também. Assim, vai, faz o que tu quiser que a gente dá um jeito aqui. A gente dá um jeito, pra ver como é muito similar também as histórias. Exato, porque a sociedade nos encurrala em alguns momentos, assim, e a gente vai lá e tem que se virar, né? A Ingrid, fruto de uma família maravilhosa, que inspira sempre Carol e toda a família. Então, assim, a gente traz a Carol aqui para trazer as inspirações e a trajetória dela, e a gente também relembra da gente, a gente também, né, se empodera e vê como é importante uma ajudar a outra. Te agradeço muito, 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 Carol, a tua disponibilidade, a tua abertura, a tua tranquilidade de vir aqui dividir conosco. Agradeço muito essa família aí que te formou, que está aqui, que te dá suporte e apoio, a todas as pessoas que passaram por aqui hoje. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo, Carol, obrigadão, querida, sucesso, assim, para ti, para tua família, que essa tua carreira no serviço social seja muito exitosa, muito feliz, e que tu consiga, assim, levar para outras pessoas e que tu consiga transformar a vida de muitas outras, porque o curso de serviço social nos possibilita isso, a possibilidade de mutação, de mudar, de melhorar a vida do outro, e tu é célula de mudança social. Muito obrigada por ter abraçado essa causa, por ter abraçado essa profissão, que eu tenho certeza que vai ser muito exitosa para ti. Obrigadão, minha amiga. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada de novo pelo convite. Fiquei muito feliz. E que a gente se encontre outras vezes por aí, pelo mundo, seja na profissional, ou só se esbarre por aí. E também me inspiro muito em ti, então muito obrigada mesmo. Obrigada, querido. Olha só aqui a Márcia falando. Queremos mais lives com a Carol. Olha aqui, queremos mais live com a Carol, a Sabrina também. Olha que legal, Carol. A Giovana aqui, umas vão inspirando as outras, exatamente. Pessoal, muito obrigada mesmo. Uma boa noite a todos e a todas. Carol, desejo assim, muito sucesso para ti, felicidade sempre. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau. Tchau. Obrigada, tchau.